Os sabores de Minas. Não há quem resista ao feijão tropeiro, ao tutu à mineira, um frango ao molho pardo e, como sobremesa, aquele doce de leite ou uma goiabada cascão com queijo bem curado. E fazendo jus à tradição mineira de reunir a família em volta da mesa do almoço ou em torno do fogão a lenha, a gente veio ao lugar que permite tudo isso. Estamos no restaurante Chapuri, uma casa pra lá de mineira, que há 34 anos trabalha com o propósito de oferecer a típica comida de fazenda para os amigos. Longe do burburinho da cidade, quando a gente está no Chapuri, parece mesmo que a gente está na casa da avó. Os pratos mais típicos da cozinha mineira são feitos com tradição e afeto e servidos nesta casa, que é pura mineiridade. E no nosso projeto Aqui Tem Mineiridade, continuamos circulando por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Hoje eu estou na região da Pampulha. Na verdade, aqui eu posso dizer que é um oásis da gastronomia mineira, da tradicional gastronomia afetiva, cheia de histórias e com um dos grandes representantes da nossa gastronomia, Flávio Trombino, do restaurante Chapuri. Flávio, que honra, que delícia te receber aqui. Prazer é nosso, seja bem-vinda, Cássia, Rádio Itatiaia, a todos, a porteira sempre aberta, principalmente para falar de mineiridade, né? Exatamente, e para unir a mineiridade com aquilo que você faz de melhor, que é a gastronomia mineira raiz. Então, eu pensei num prato providencial para esse mês de junho frio, né? Que é uma comida afetiva, de um segundo momento da história da nossa gastronomia, que é quando o homem se assenta, que nasce os quintais, que nasce aquela cozinha de fazenda, aquela cozinha mais caldosa, diferente da primeira cozinha, que é a cozinha de tropeiro, que é uma cozinha mais seca. Então, para esses momentos de inverno, uma comida caldosa, vamos fazer costelinha de porco, que é um ícone, uma das proteínas mais emblemáticas da nossa cozinha, com milho, com canjiquinha. Essa quirerazinha, né? Essa preciosidade que a gente vai fazer com a nossa linguiça, com os defumados, o bacon, né? O porco vindo na sua totalidade, na banha de porco, com as ervas do quintal e o ora pro nobis. Vamos começar. Enquanto a gente vai para a cozinha, a gente vai seguindo o nosso papo também. É assim, ó, vai cozinhando daqui, a gente vai conversando. Quero saber um pouco da sua história, da história da sua família e um pouco também desse desafio que eu acho que você assumiu, que é receber de Dona Nelza Trombino o bastão e tocar o Chapuri. Já há quantos anos, hein, Flávio? Chapuri, dia 22 de agosto, agora nós vamos completar 35 anos. Eu sou segunda geração, meus pais, Fábio Gomes de Assis Figueiredo e Nelsa Josefina Trombino, são os fundadores. Nós começamos muito pequenininhos e ao longo desses anos todos fomos crescendo e hoje é uma família bem grande. Uma família que eu acho que agrega outras famílias também, né? Porque você sempre foi muito de receber todo mundo de braços abertos. E a gente percebe isso quando chega aqui, que a sua equipe também já começou a fazer parte da família e vai todo mundo junto. Nossa. Bom, nosso bacon aqui já fritou para ajudar a dar untuosidade, essa gordura que a gente precisa. Aí já começa a grudar um pouquinho o fundo de panela, mas não precisa se preocupar que isso é importante. Essa crosta a gente vai soltando com o que tem líquido e isso vai agregando sabor. Então vou entrar com nossa linguiça de porco levemente defumada. Essa aqui é feita na casa mesmo. E vamos deixar fritar. E eu queria que você me contasse um pouco da história de Dona Nelsa, sua mãe, que inclusive ganhou um documentário recentemente, A Dona do Tacho, que mostra a força
que essa mulher teve para defender a gastronomia, mesmo não tendo nascido em Minas Gerais, né? Isso. Algumas pessoas não sabem, mas na verdade minha mãe é paulista, filha de italianos. A gente estava conversando a história deles. Meu avô era produtor rural de oliveiras na Calábria. E aí ficou neurótico de guerra, quis fugir da Europa e veio para o Brasil. E aí virou produtor rural em Cubatão, na Serra do Mar. E quando foram construir a primeira refinaria de Cubatão, a Cosipa, meu pai, que era mineiro, foi a trabalho, conheceu minha mãe e aí trouxe ela para Minas. Então a história do Chapuri começa com uma história de amor. Então quando ela chegou em Minas, meu pai continuava trabalhando em construtoras e ele tinha uma função, um cargo, que era implementar as vilas operárias para propriamente o começo da obra acontecer. Era a pré-obra, vamos dizer assim. Então ele chegava num lugar, num rio onde iria construir uma hidrelétrica, instalava a vila operária para começar a obra da hidrelétrica. E ele era deslocado para uma outra obra. Então, para você ter uma ideia, eu com 10 anos eu já tinha morado em 8 cidades. Praticamente uma mudança todo ano. Isso. Aí, só que minhas irmãs, uma tinha 5 e outra 4 anos mais velhas do que eu, elas começaram a sofrer muito mais com essas mudanças do que eu, que era muito jovem. E aí minha mãe, quando chegou em Belo Horizonte, bateu o pé e falou assim, daqui eu não saio mais. E foi onde a gente veio parar na Pampulha, porque eu fazia equitação no CEPEL aqui na Pampulha. E aí, para começar a obra, que a gente morava de aluguel na Vila Paris, meu pai fez uma cozinha de quintal, que era para minha mãe cozinhar, para a obra não parar nos finais de semana. E aí começou, porque minha mãe já tinha fama de excelente cozinheira. Então, todos os finais de semana, tinha vários amigos. A casa ficou pronta, esse costume não parou. Meu pai resolveu abrir um restaurante, só que era pequenininho. Eram 6 mesas, hoje a gente tem 60. Ó, vou mostrar para vocês aqui, tá bem dourada a nossa linguiça. Já deu esse fundo de panela e a gente vai entrar com alho em pasta. Esse tempero aqui verde é um tempero que cada mineira, cada dona de casa, cada cozinheiro mineiro tem. O nosso vai salsinha, cebolinha, pimentão verde, alho, cebola e sal. Anotou aí, né? Salsinha, cebolinha, pimentão verde, alho, cebola e sal. Quem gosta de coentro pode pôr coentro. Adoro. Quem não gosta de pimentão não põe pimentão. Aí começa, como nós mineiros falam, a agarrar, né? No fundo da panela. A cebola contém muito líquido, então ela vai dar uma deglaçagem nesse fundo de panela e vai começar a soltar os sabores do nosso ali do cozido. fundo. Eu vou caramelizar uns limões ali para compor nosso prato. Isso vai direto na chapa. Vamos pôr picância? Comida brasileira, ainda mais para o inverno, a pimenta é termogênica. Então, e é diferente de você pôr na hora, você pôr no preparo. Mas é só um pingadinho também, né? Só um pouquinho. Ó, começou de novo, tá vendo? E quanto mais vezes a gente fizer esse processo, mais dourado vai ficar. Mais ou menos o processo do seu frango preguento também. Exatamente. Esse frango preguento que você serve aqui no restaurante, eu gostei tanto da história dele que eu queria que você contasse para quem está nos assistindo também um pouquinho de como surgiu e como a gente pode fazer ele em casa. O Bento, né, era o cozinheiro oficial das pescarias dos meus tios-avós em Lagoa da Prata. Eles iam nos finais de semana pescar e ele ia fazendo uma comida, ia fazendo um frango caipira no fogo de chão.
Mas a turma não queria saber de comer naquele momento, eles queriam saber de pescar, contar mentira, contar piada. Beber um tiquinho também, né? Beber um Faz tiquinho. parte. E aí o frango secava, dava essa reação de Maillard, aí ele pingava água. Aí o frango secava de novo, ele pingava água e ia fazendo. O frango ia, além dessa caramelização, dessa reação de Maillard, ia soltando colágeno, porque ele colocava pé, asa, que são as extremidades, as articulações onde contém mais colágeno, que é diferente de gordura. E o colágeno é uma cola natural, é uma proteína que é uma cola. E aí, uma certa hora, eles ficavam com fome, e aí ficava com preguiça de limpar peixe, fazer peixe, o frango já estava pronto, ia comer o frango, comia com a mão, na beira do rio. E essa cola, os dedos, a boca, tudo ficava grudando, pregando. Aí eles gritavam, ô Bento, seu frango tá pregando. E aí virou o preguento do Bento. Aí você pode entrar com um coloral, um urucum, é muito tradicional. Eu vou entrar com um tomate. Tomate também faz essas vezes da cor, né? O líquido também. Ou seja, tá pregando no fundo, colocou o tomate e vai soltar. Pregou, põe o líquido. Só que em vez só de usar água, eu gosto de entrar com líquidos que agregam sabor também. Ó, tá tudo... Você vai passar o tomate aqui agora e vai soltar. Ó. Colher de pau. Aí nós vamos entrar com a nossa costelinha que já está frita, com osso, que eu fiz uma marinada de um dia para o outro, né? Precisa, dona de casa, pelo menos de 3 a 6 horas dentro dessa marinada na geladeira. Que eu uso o nosso tempero verde, que é aquele tempero mineiro que cada um tem a sua receita. A nossa, como eu já falei, eu gosto de bastante cheiro verde, bastante alho, cebola. Com vinho branco seco, gengibre e essa pasta. Fica de um dia para o outro e aí depois a gente faz ela lentamente na panela. No mesmo processo do pinga e frita. Isso. Ali com... Deixa secar um pouquinho, coloca um pouquinho de água e ela depois vai assim. Frita na imersão na banha de porco. Falando em gordura saudável, tem uma outra que está até aqui e que nós temos em Minas Gerais agora uma nova fonte, né? A gente está falando de algo que vinha muito de Portugal, que geralmente era importado, e que a gente está com uma produção riquíssima em Minas Gerais, que é o azeite. O azeite que começou com um trabalho na cidade de Maria da Fé, que a Epamig vem há mais de 20 anos desenvolvendo, que nessas terras altas, né, Minas, as maiores cidades de altitude no país estão em Minas, e com azeites já maravilhosos, né, porque é uma cultura que precisa tempo, né, a oliveira, por exemplo, ela leva 5 anos para dar a primeira produção. E as produções subsequentes que são as melhores, né? Para vocês terem uma ideia, eu quando casei fui à Itália, conheci um pé de oliveira que foi plantado pelo meu bisavô. E agora nós temos também uma coisinha já pregando, grudando aqui no fundo. Novamente. Aí eu vou entrar com nossa costelinha. Inteiro para dar gosto, cebolinha e salsinha. Aí já foi nossa cebola, nosso alho, nosso tomate, né? As coisas que dão líquido. E aí a gente precisa soltar isso aqui, né? Você pode entrar com uma água fervendo, mas eu gosto de aproveitar e entrar com mais sabor. Que aí eu vou entrar com caldo. E aí eu vou usar para deglaçar esse caldo. É interessante isso, porque mostra o quanto a cozinha mineira
A cozinha tradicional de Minas, ela é artesanal, ela requer tempo, requer dedicação no fogão, porque 48 horas para fazer um caldo dá toda a diferença no resultado, fica infinitamente melhor, mas precisa de ter aquele amor ali, de gostar de ficar ali no fogão, cuidando e preparando. Bom, passei a água na nossa canjiquinha, ela vai entrar na festa. E continua o processo, ó. Agarrando de novo. Aí, o que nós vamos fazer? Entrar com o líquido. Entrar com o nosso caldo. Tem como ficar ruim? Não tem? Não tem como dar errado, né? E agora aqui é aquele momento em que a gente deixa a panela, espera uns 35 minutos, pelo que você falou. Arruma né? a mesa bem bonita, dá uma limpada na praça e vamos empratar. Então você fica aí que daqui a pouquinho, eu não sei, você não vai conseguir sentir o gosto, mas eu tenho certeza que eu vou sentir o gosto aqui e vou te contar. Bom, vamos ver como está. O cheiro tá ótimo, hein? Isso aqui pede até um momento de silêncio, né? A gente fica contemplando o prato e aí não consegue falar mais nada. É um momento de silêncio para a gente entender o que é essa costelinha com canjiquinha maravilhosa, feita pelo chefe Flávio Trombino, aqui no Chapuri, mantendo a tradição da real culinária mineira. Aquela que leva tempo, que demanda dedicação e que, acima de tudo, traz afeto, história, vem junto toda a tradição de família, vem junto toda a dedicação. É tanta coisa que, além de comer, eu acho que a gente tinha que sentar e ficar um momento em silêncio apreciando, né? Vou pegar umas folhinhas de Orapronobis bem tenras, que o próprio calor da canjiquinha já vai cozinhar elas. E essa aí foi colhida aqui, né? Limãozinho capeta para você espremer. Ai, gente, presta atenção nisso. Olha o peso desse prato. O prato de pedra-sabão, que é também algo muito mineiro, que remete à nossa arte, à nossa cultura. Fazer as honras? Por favor, vamos lá. O limãozinho capeta que foi levado ali à chapa. E agora vamos experimentar a canjiquinha com costelinha. Gente, esse momento, ele pede assim um silêncio todo especial, né? Dá uma esfriadinha aqui para não queimar a língua. Tá bem quente. Tá quentinho, eu vou dar uma esfriadinha nele aqui. E a costelinha pode partir que ela tá macia. Deixa eu ver como é que ela tá aqui. Olha isso, ó. A costelinha, ela simplesmente derrete na colher. Eu vou dar uma esfriadinha nele aqui. Já vou na costelinha. Vou dar uma esfriadinha e experimentar. Bom apetite. E o limão deu um sabor, chefe, sensacional. Posso te falar uma coisa? Essa é a melhor canjiquinha que eu já comi na vida. Gratidão. Chefe, queria te agradecer por abrir, como você mesmo disse, as porteiras aqui do restaurante para nos receber, por contar um pouco dessa história linda pra gente e principalmente te parabenizar por não deixar morrer a tradição da nossa gastronomia, da nossa mineiridade, do jeitinho mineiro de fazer as coisas. Obrigado pelo espaço. E um abraço para a dona Nelsa Trombino e diga a ela que ela te passou muito bem esse bastão e a gente fica muito feliz em saber que nós temos uma paulistana que é mais mineira do que a gente e que faz essa história toda acontecer. Muito obrigada, chefe. Nós que agradecemos. Aqui tem mineiridade.